Oi pessoal, aqui é a Gabriele, plantonista de Química, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o exercício 8, do capítulo 8 da frente 1 do livro 3, tá? A pessoa que me perguntou esse exercício perguntou como é que eu posso encontrar as posições orientadoras desses grupos, né, quando for fazer uma nova substituição, sem ter que decorar esses grupos orientadores, tá? Que é a conhecida regra dos sinais. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa regra dos sinais, porque ela é só um macete para facilitar a resolução de questões, mas ela não é muito recomendável em questões de segunda fase, por exemplo, tá? Questões dissertativas, tá? Respostas dissertativas. Então, caso te apareça uma questão assim, em questões dissertativas, você tem que usar esses três conceitos para conseguir explicar, tá? Conceitos que geralmente não são abordados nem no ensino médio, nem no pré-vestibular, porque eles já são mais avançados e pertencem ao escopo do ensino superior, tá? Mas caso você tenha interesse, se aprofundar um pouquinho em efeito indutivo, efeito mesomérico e a ressonância dos elétrons π, tá? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu separei aqui a ressonância dos elétrons de um fenol, né? Por que eu tenho, a gente sabe que o fenol ele é orientador orto e para, e por que isso acontece? Justamente por conta do efeito indutivo que ele apresenta e da ressonância dos elétrons. Tá? Você percebe que esses elétrons que estão sobrando aqui no oxigênio, eles vão se deslocalizar para cá, e aí eu tenho toda essa cadeia de ressonância aqui, sendo que no lugar onde estão aparecendo as cargas negativas, são propensos à entrada dos eletrófilos, que são cargas carregadas positivamente. Lembra que uma substituição de aromáticos é uma substituição eletrofílica. É o eletrófilo quem faz a substituição e eletrófilos têm cargas positivas, tá? Então, eu só estou explicando da onde vem mais ou menos a regra dos sinais. Agora, no caso de orientadores orto-para, até que ela funciona bem, mas no caso de, em alguns casos, né, mas no caso dos orientadores meta, pode ser que seja um pouquinho confuso fazer essa regra dos sinais, tá? Estou exemplificando aqui a ressonância de um grupo orientador meta, tá ok? Não vou explicar todos os passos, depois você pode dar uma olhada com mais calma. O NO2, ele é um orientador meta, por conta do efeito mesomérico que ele apresenta. E eu só quero ressaltar aqui que nessa imagem ele destaca onde estão as posições carregadas positivamente. Como o eletrófilo ele é positivo, ele vai procurar os lugares onde estão negativos, que seriam a posição meta com relação ao NO2, tá? Bom, isso daqui é a explicação caso você vá para uma questão dissertativa, mas qual que seria a regra de resolução rápida em questões alternativas? A regra é a seguinte: você observa quem são seus substituintes, faz uma regra mais ou menos por eletronegatividade, mas lembra que isso daqui é só para alternativa, tá? Como entre carbono e hidrogênio, o hidrogênio ele é menos eletronegativo, eu vou atribuir carga mais para ele. E o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então vou atribuir carga negativa. E aí eu vou fazendo esse jogo ao longo de todas as ligações aqui, né? Ao longo de todas as posições, na verdade. Tá? Com isso, eu percebo que o CH3, o eletrófilo é positivo, então ele tem que entrar nos lugares onde está negativo. Então, o CH3, ele é um orientador orto-para, tá ok? Tá aqui a posição dele. Isso acontece por efeito indutivo, caso você queira se aproximar. Funciona do mesmo jeito a gente olhando aqui. O hidrogênio, ele é pouco eletronegativo, né? Ele é mais eletropositivo, o oxigênio é bastante eletronegativo. E aí a gente vai fazendo a regrinha do menos, mais, menos, e a gente percebe que o OH também é orientador orto-para, né? Aqui. Aí, quando a gente faz aqui, a gente sabe que isso daqui é um ácido, tá?
esse ácido, ele vai fazer todo esse esquema de ressonância de elétrons por efeito mesomérico, se você quiser dar uma olhada, tá? Uma dica também, quem tem efeito mesomérico, geralmente são ligantes, são grupos que apresentam ligação dupla. Isso é uma boa dica. Então, o NO2 tem uma ligação dupla aqui. Um grupo ácido tem uma ligação dupla, tá? Então, grupos que apresentam ligação dupla apresentam efeito mesomérico e você vai perceber que são orientadores do tipo meta. Mas pela regra dos sinais seria o seguinte: o oxigênio ele é mais eletronegativo do que qualquer um desses dois elementos, tá ok? Então, o carbono é positivo nesse caso. Então, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. E esse é um grupo orientador do tipo, opa, quase escrevi errado, do tipo meta, que entra aqui nessa posição, tá? E aí, então, teria só que terminar o exercício com base nisso aqui. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Bons estudos!